Olá, eu sou o professor Marcelo Fantinato. Esta é a disciplina de Engenharia de Software do curso de Engenharia da Computação da Univesp. Nós vamos agora com a aula número 12, Projeto de Software e Padrões de Projeto. Bom, nós estamos então tratando da engenharia de software, ciclo de desenvolvimento de software, tratamos já de engenharia de requisitos, depois nós tratamos um pouco de modelos de sistemas, modelagem de sistema, diferentes tipos de modelo, em que esses modelos poderiam ser usados para dar apoio tanto à fase de engenharia de requisitos. Por exemplo, nós vimos modelos de casos de uso, diagramas de casos de uso, que poderiam ser usados como uma das formas de expressar uma especificação de requisitos. E também vimos que esses modelos de sistemas poderiam ser usados também como apoio ao projeto de software. Então, é justamente agora nessas aulas que nós vamos tratar da ideia do que é um projeto de software. Esse projeto, a ideia desse projeto é o que nós chamamos de design, né? Em inglês, isso é chamado de design de software ou de desenho de software. Significa um desenho que você mostra como o software deve ser feito. E isso em português nós costumamos traduzir como projeto, mas algumas pessoas, alguns profissionais costumam chamar isso de design de software mesmo, sem a tradução. Bom, enfim, para que serve então um projeto de software? Nós estamos falando então basicamente da segunda grande etapa do ciclo de desenvolvimento de software. Nós falamos primeiro da etapa que a gente trata dos requisitos do software, né? Quais são os requisitos e o que o software tem que ter, e fechando essa etapa, nós tratamos então do projeto. Então, fechamos o que o software tem que ter do ponto de vista da intenção, dos interesses do cliente, e vamos agora então projetar o software. Nós vamos então pensar quais são os componentes que o software tem que ter, ok? E o relacionamento entre esses componentes. Isso é feito para a gente poder fazer uma transição entre o que o cliente quer e o que o implementador vai realmente implementar. Então, o projeto ele é uma etapa de intermediação entre o que o cliente quer, que foi especificado pelos analistas de requisitos, e o que o implementador de sistema, o implementador de software, o codificador, ele vai realmente implementar através de uma linguagem de implementação. Por isso, a gente, então, entende que o projeto ele está bem no meio do ciclo do desenvolvimento de software. E isso, como isso é feito? Na verdade, existem algumas diretrizes, existem várias diretrizes, diferentes formas, boas práticas, mas isso acaba sendo uma atividade criativa. Um projetista de software, ele precisa ter uma certa criatividade para pensar como eu vou elaborar o projeto desse software. Novamente, pensando naquele tipo de comparação que eu costumo fazer desde as primeiras aulas, pensando, por exemplo, na engenharia civil, um arquiteto, quando ele vai pensar na arquitetura de um prédio, na arquitetura de uma casa, na arquitetura de um edifício, ele tem que ter uma certa criatividade também para pensar como ele vai montar a estrutura do prédio, a estrutura dos diferentes cômodos de uma casa, enfim, cada casa, cada edifício, ele pode ser diferente de um de outro, dependendo da região, dependendo dos interesses. Então, em cada novo projeto, ele pode ter diferentes soluções. Um sistema de informação, um software, é a mesma coisa. Cada vez que um novo sistema vai ser desenvolvido, um projetista de software ele tem que pensar a respeito daquilo, pensar a respeito do que o cliente quer e elaborar esse projeto, então. Ok? Por isso que eu estou destacando aqui que é uma atividade criativa. É claro que a gente não pode depender apenas
da criatividade do projetista. Nós precisamos ter algumas formas de facilitar, de dirigir o trabalho desse projetista. Bom, por isso, então, por exemplo, nós damos alguns direcionamentos para que o projeto de software possa ser feito. Por exemplo, partir de um projeto mais alto nível, que a gente chama de um projeto no nível de conceito, até chegar num projeto bem detalhado, ok? E isso, então, está sendo, por exemplo, representado aqui nesses 5 níveis. Isso não é uma fórmula mágica, isso não é a única verdade absoluta existente. Isso aqui é uma proposta que vocês podem querer seguir ou não. É uma boa prática, que não necessariamente você precisa seguir. Mas, enfim, nessa boa prática aqui, o que está sendo dito? Você parte de definir o contexto mais geral do sistema e as interações externas, ou seja, qual é o seu sistema. Então, esse é o seu sistema que você quer desenvolver, com o que ele interage fora do seu sistema. Você não vai desenvolver essas coisas, você vai desenvolver isso, mas é importante você dizer como ele interage, com que ele interage. Depois, a arquitetura do sistema propriamente dita. Então, como o sistema ele é dividido principalmente, quais são os principais componentes do seu sistema, isso seria a arquitetura. Depois, os principais objetos do sistema, seria você definir os principais objetos dentro do seu sistema, isso já pensando em termos de orientação a objetos. Depois, você pensar em modelos do projeto, diferentes tipos de modelo que possam representar o seu sistema, ok? Então, nós podemos ter modelos comportamentais, modelos estruturais, que são aqueles modelos que a gente viu nas videoaulas anteriores. E, por fim, interfaces. Por exemplo, como o seu sistema vai interagir com outros sistemas. Como uma parte do seu sistema interage com a outra parte do sistema. Isso, então, são interfaces. Enfim, a ideia é que tudo isso seja especificado, seja projetado, para que depois quem for implementar o sistema saiba como essas interações têm que ser feitas. Aqui eu vou apresentar alguns exemplos, então, basicamente de como esses 5 níveis podem ser feitos ou deveriam ser feitos. Na verdade, sugestões de como eles poderiam ser feitos. Vocês vão ver alguns exemplos que são similares aos exemplos que nós vimos em videoaulas anteriores, porque, como eu já havia destacado no início da aula e nas aulas anteriores, quando nós tratamos possibilidades de modelagem de sistemas, nós tínhamos dito que tanto aqueles modelos poderiam, num nível mais alto, apoiar a fase de engenharia de requisitos, quanto em níveis mais baixos poderia apoiar o projeto de software, descendo até chegar no projeto detalhado. Então, por exemplo, um diagrama de classes, como esse aqui, num nível mais alto, intermediário, nós podemos então definir um sistema de contexto, o que é o primeiro item aqui, definir o contexto. Então, aqui nós temos um exemplo de eu quero desenvolver um sistema para uma estação meteorológica. Esse é o meu objetivo. Mas essa estação meteorológica, que é o que eu quero desenvolver, ela interage com um sistema de controle, um sistema de informações meteorológicas e um satélite. Então, cada um desses sistemas aqui que são externos, que eu não vou desenvolver, mas o meu sistema que eu vou desenvolver interage com eles, tem uma interação e, na verdade, um satélite interage com uma ou mais estações meteorológicas, um sistema de informações meteorológicas interage com uma ou mais estações meteorológicas e assim por diante. São informações que eu consigo obter através desse sistema desse diagrama de contexto, que é feito através de um diagrama de classes da UML, que vocês já estão também conhecendo. Bom, e aí a gente pode então continuar, por exemplo, aqui, ainda nesse nível mais alto, interações externas. Como nós podemos interagir, como que ocorrem essas interações aqui. Então, por exemplo, para interações, nós costumamos usar
um diagrama de casos de uso. Então, nesse caso, por exemplo, o sistema de informações meteorológicas, ele vai aparecer como um ator. Qual é o papel do sistema de informações meteorológicas? Nesse contexto aqui, que envolve o sistema que eu estou realmente interessado, que é a estação meteorológica. O sistema de informações meteorológicas ele vai ser responsável por relatar o clima e relatar o status. Já o sistema de controle que está aqui, ele vai ser responsável por reinicializar o sistema, desligar o sistema, reconfigurar, economizar energia e fazer o controle remoto. Bom, e aí a gente começa a descer um pouco mais o nível. O segundo nível que nós tínhamos lá era, então, a arquitetura. Nós vamos ter as próximas 2 aulas focado no item arquitetura. Então, agora eu vou apenas dar exemplos rapidamente. Mas a estação meteorológica, que é o item que eu estou interessado no desenvolvimento propriamente dito, eu vou começar, então, a detalhar esse sistema e não mais aqueles externos. Os externos eu só estou preocupado com a interação. Agora, a estação meteorológica em si, como é a estrutura interna? A estrutura interna é dividir em 1, 2, 3, 4, 5, 6 subsistemas. Esse subsistemas está representado através de um diagrama de pacotes da OML. Cada pacote está representado por esse elemento aqui. Então, nós temos um subsistema que é o gerenciador de defeitos, gerenciador de configuração, de energia, comunicações, coleta de dados e instrumentos. E nós temos, então, ainda o link de comunicação, que faz a comunicação entre todos eles. Ainda falando em arquitetura, nós podemos pegar um desses sistemas, por exemplo, o coleta de dados, isso vale para todos os outros, mas aqui nesse exemplo, nós podemos pegar o coleta de dados e detalhar ainda mais. Então, o coleta de dados, como fica o detalhamento disso em termos de componentes? Ele tem 3 componentes, transmissor, receptor e dados meteorológicos. E existe uma comunicação entre esses componentes. Bom, seguindo adiante, nós temos, deixa eu voltar lá para relembrar aqui, vocês, nós temos o terceiro item, que é os principais objetos do sistema. Bom, pegando aqui especificamente o nosso objeto de interesse, o sistema de interesse que é a estação meteorológica, quais são os principais objetos? E a gente, pensando em termos de classe, orientação a objetos, em termos de classe, nós podemos ter a classe estação meteorológica, dados meteorológicos, termômetro de chão, anemômetro e barômetro. Não vou entrar em detalhe aqui do que significa cada uma dessas classes, quais são os atributos, quais são os métodos. A ideia de atributo, método, vocês já conhecem esses conceitos da disciplina de PO que vocês tiveram já em bimestres anteriores. Mas, enfim, em algum momento eu já desci um pouco o nível de abstração no projeto aqui do software, até chegar ao ponto em que eu começo a definir quais são as classes, Veja que, por enquanto, eu só defini as classes, os objetos, e eu ainda vou ter que, em algum momento, definir o diagrama de classes aqui. Qual é o relacionamento entre essas classes, cardinalidades, que seria chegar num 4º nível, que é começar a definir os modelos. Aqui não é o exemplo do modelo diagrama de classes, eu acho que nem chega a estar em algum desses slides, mas é óbvio que, em algum momento, eu tenho que ter não só as classes identificadas, mas também o diagrama de classes. Aqui o exemplo de um dos modelos, que é a 4ª etapa que está naquele slide lá atrás, é um diagrama de sequência, que vocês viram naquelas aulas anteriores da semana passada. Uma das formas de você ter um diagrama, um modelo de interação ou comportamental. Então, aqui, também sem entrar em detalhes, a gente está falando do sistema de informações meteorológica, a comunicação com o satélite, a estação meteorológica, o link de comunicação e os dados meteorológicos. Então, são elementos que apareceram nos diagramas anteriores. Nós temos aqui o link de comunicação, que é uma das entidades no diagrama, os dados,
o sistema de informações meteorológica e o satélite. Então, esses elementos estão representados aqui e como está a interação entre eles. Então, basicamente, eu mostrei para vocês como é a leitura desse diagrama. Vocês já devem ter estudado informações adicionais a respeito deles. Então, né, vocês devem se lembrar que a leitura é de cima para baixo, o sistema de informações meteorológicas solicita um relatório para o satélite de comunicações, que solicita o relatar clima para a estação meteorológica, e assim nós vamos seguindo a leitura de como a interação entre esses diversos componentes é realizada. Aqui nós temos um outro exemplo de diagrama, nesse caso é o diagrama de estados, que é um outro exemplo de modelo para representar o projeto do software. Vocês já viram também um exemplo de diagrama de estado. Nesse caso aqui, nós estamos falando de como a estação meteorológica ela deve funcionar em termos de estados, desligado, configurando, executando, coletando. E esse aqui é o último item, a interface da estação meteorológica. Então, por exemplo, nós temos aqui, em termos de relatório, nós vimos lá atrás, quando a gente definiu a classe, o objeto da estação meteorológica, nós tínhamos relatar clima e relatar status, mas nós não tínhamos a definição da interface. Que tipo de dado eu recebo e que tipo de dado eu retorno. Aqui nós estamos, então, definindo, deixando mais claro qual tipo de dado eu recebo, qual tipo de dado eu retorno. Ainda não está completamente claro, eu ainda vou poder definir isso com mais detalhes depois. Bom, ainda em termos de projeto, nós temos a ideia de padrões de projeto. Padrões de projeto, a gente costuma usar muito o termo em inglês, que é design partner. Essa ideia surgiu já faz um tempo, ali por volta de década de 90, um pouco para frente. A ideia para você não ter que sempre fazer um projeto do zero, e são projetos às vezes parecidos, projetos que alguém já fez antes ou você mesmo já fez antes, a ideia de reuso, você reusar um projeto que já deu certo, que alguém já fez. Esses projetos que são parecidos e que alguém já fez, você mesmo ou outra pessoa, é tão parecido que a gente diz que aquilo é um padrão de projeto. Então, sempre que alguém fizer um projeto e perceber que aquilo pode ser reaproveitado por outras pessoas, publicar isso de alguma forma como um padrão. Então você não publica o seu projeto propriamente dito, mas sim você resume ele num nível mais alto de abstração e publica como um padrão, para que as pessoas possam aproveitá-lo sem ter que pensar desde o início como deveria fazer aquele projeto. Então, essa é a ideia de padrões de projeto. Então, a ideia inicial foi porque, de novo, nesse caso aqui não é nem meu exemplo, é a motivação real. Isso já existia na engenharia civil, pessoas faziam prédios padrões. Olha, alguém fez um projeto de um prédio, você sai replicando, sempre fazendo ajustes. Não é para fazer sempre igual, é para servir como um modelo e fazer os ajustes necessários. Então, isso serve, na verdade, como melhores práticas. Você capturar a experiência de uma forma que torna possível outros reusar essa mesma experiência. Alguém já testou isso, disse que deu certo, então vamos tentar aproveitar. Para isso, como é que a gente publica isso? Basicamente, dá um nome significativo, descreve para que serve aquilo, né, que tipo de situação que ela vai se aplicar, descreve a solução propriamente dita e algum tipo de benefício e limitação se você usar. Aqui a gente tem um exemplo bastante simples, então isso aqui é a descrição de um padrão de projeto, que eu já vou adiantar, que é para você fazer algo assim. Suponha que você tendo um mesmo conjunto de dados, você pode querer apresentar esses dados em duas visualizações diferentes. Ok? Então, alguém pensou isso algum dia. Eu tendo um conjunto de 4 dados aqui, eu posso querer apresentar nesse tipo de gráfico ou nesse tipo de gráfico. E o usuário escolhe como ele quer apresentar. E eu tive que me preocupar com isso uma vez.
há 10, 15 anos, eu tive que me preocupar com isso. E para isso, eu desenvolvi um projeto, um diagrama de classes, que diz como eu faço isso. Então, eu tenho os dados definidos aqui, no que eu chamo de subject, e eu disse que a classe que vai apresentar os dados propriamente dito, eu estou chamando de observador, e isso é chamado aqui num nível abstrato, eu tenho um nível concreto, que é quem herda as informações dos dados das classes abstratas. Enfim, não vou entrar em detalhe aqui, vocês precisam olhar a literatura com mais cuidado, mas eu só estou mostrando para vocês que, de alguma forma, alguém em algum momento pensou em uma solução para esse tipo de problema aqui. Uma vez que ele pensou nessa solução, ele publicou nesse formato explicando como ele pensou na solução e publicou. Então, sempre que alguém tiver o mesmo problema, ele não precisaria pensar do zero essa solução. Ele olharia para essa solução, dificilmente o problema dele vai ser exatamente o mesmo, mas ele olha para a solução, vê como o padrão proposto precisa ser adaptado para o problema exato que essa pessoa tem. Isso é apenas um exemplo do que um padrão de projeto ou um design partner pode auxiliar alguém no seu trabalho. Então, a ideia de um projeto de software é basicamente isso, né? É claro que aqui está muito resumido, e aqui são apenas alguns exemplos, e a ideia do padrão de projeto ela deve servir bastante para poder ajudar o trabalho do dia a dia, para você não ter que sempre fazer tudo do zero. Obrigado.